Olá, hoje nós estamos aqui com mais um conteúdo no canal, com a analista de RH, Sandra Francisca Pires. E hoje a gente vai falar sobre a questão da humanização e como os líderes têm que lidar, porque tem que lidar, né, com a situação do colaborador, né? Como que isso impacta na empresa, no dia a dia da equipe, da própria pessoa. E nesse contexto todo, a Sandra vai contar um pouco para a gente sobre um fato que aconteceu na vida dela, como que isso transformou, como que foi a receptividade de onde ela trabalha, da liderança, né? E também como que foi o comportamento dela diante disso. Então, Sandra, seja bem-vinda. Aqui a gente fala sobre recursos humanos, sobre pessoas, e é por isso que você está aqui. Legal, obrigada, Simone, agradeço o convite também. Vou começar contando um pouquinho de como foi esse processo de descoberta, né, com relação à doença. Em novembro do ano passado, eu fui numa visita de rotina ao ginecologista, na qual ele sempre me pedia o exame de ultrassom e mamografia em função da minha mãe já ter tido câncer em 2016. E ok, dentro dos 40 anos que eu também já estava, procedimento normal. Sendo analista de recursos humanos, como você mesmo disse, né, reta final do ano para a gente já, né, no mês de novembro, aquela coisa toda. A empresa que eu trabalho, ela trabalha com férias coletivas, então a gente tem que organizar todo o cenário para que tudo funcione muito bem. E o que eu fiz? O trabalho me dá tanto prazer que eu saio, deixa que está tudo bem, depois eu faço os exames. E esse exame eu acabei extraviando as guias que eu recebi, e a vida que segue. Voltamos em janeiro, voltei ao trabalho e tal, em pandemia, como a gente continua. Aí, fevereiro, final de fevereiro, eu fui diagnosticada com Covid. O Covid-19 me afastou das atividades. Foi difícil, 2 semanas em casa, né? Eu fui obrigada a ficar, o protocolo, mas foi bom. Foi a partir desse período que eu fiquei mais em casa, entediada de estar sem fazer nada, comecei a organizar algumas coisas aqui, umas gavetinhas, e encontrei as requisições dos exames solicitados pelo médico. E o meu retorno da empresa foi solicitado inúmeros exames, né? A medicina do trabalho, que trabalha lá conosco na clínica, solicitou muitos exames para mim. E aí o que eu pensei? Achei as requisições, vou encaixar, são clínicas, né, que eu estou indo, que atendem também essa área, eu vou fazer. E fui fazer, como se fosse uma rotina simples, né? E a partir do momento que eu fiz as duas no mesmo dia, os dois ultrassom, no seio apareceu algo diferente. Aí a médica solicitou que eu buscasse uma consulta com o mastologista e entregasse ali as imagens e o laudo que ela havia emitido. Assim fiz, consegui daí essa consulta para meados de março ali, aí fui na mastologista e ela solicitou aí uma biópsia da mama. E coletei esse material, dia 26 de março, eu coletei esse material, e o resultado saiu dia 7 de abril desse ano, de 2021. E foi diagnosticado um carcinoma triplo negativo, nível 3. Ou seja, ele já estava em fase intermediária, né? Não era extremamente grave, mas é uma doença que a gente se preocupa, só que ele já estava numa fase que poderia ser vista lá atrás, em novembro. E eu poderia ter simplificado muito esse meu tratamento, por exemplo. E aí começou aquela correria, né? Eu busquei a equipe toda que tratou da minha mãe, né? Porque uma equipe que demonstrou muita eficiência, foram impecáveis em todo o processo e nos deu muita segurança. Então, isso foi um fator bem positivo para mim, então. Do dia 7 até o dia 29, a gente fez todos os exames, passei por alguns especialistas,
e dia 30 de abril eu fiz a cirurgia. Eu tirei um quadrante da mama, por ter uma mama densa, eu não precisei fazer a retirada dela, nem implantes com silicone, ele só redistribuiu toda ali a massa, o conteúdo, né, que compõe ali a minha mama. Então, o que eu tenho aqui é todo meu, mas ele precisou mexer um pouquinho. E depois, recuperada da cirurgia, 40 dias depois, aí eu comecei os processos de quimioterapia, né? Eu fiz químio, vermelha, num protocolo de 15 dias, depois comecei a químio branca, que é outro coquetel de medicamentos, né? Que daí era semanal, e isso tudo acabei dia 22 de outubro, na semana passada. Amanhã faz uma semana que eu concluí a etapa da quimioterapia. E agora eu estou numa fase de descanso para iniciar a rádio, né? E esse processo foi contínuo, né? Foi intenso, mexeu muito com a gente e tal. E eu não posso negar que eu tive muito apoio, né? Eu tive muito apoio da empresa, inclusive. A médica do trabalho me chamou. Eu, quando descobri, eu fui diretamente para a minha chefe, direta, administradora da clínica. Eu compartilhei, né, das suspeitas, né, que não eram nem certezas ainda, mas já tive o cuidado também de botá-la a par. E desde o primeiro momento ela foi bem pontual comigo, Sandra, calma, é um momento, a gente vai passar por isso. O gostoso foi que a gente vai passar por isso, né? Ela já se incluiu naquela, né, naquela situação que eu apresentei. E depois a médica do trabalho, assim que soube também, ela marcou um horário comigo, foi na clínica, me indicou leituras, já havia conversado, inclusive, com a minha superior, e ela já trouxe, Sandra, a gente vai cuidar de ti, a gente precisa preservar você, e assim, você vai ficar afastada, você não vai ter opção de trabalhar nesse período. Aí que me doeu, né? Aí foi o maior sofrimento para mim. Mas eu entendi. Ela falou: é um tratamento intenso, é um tratamento que mexe demais. Você é uma peça fundamental aqui para a gente, sabe? Você é importante para a gente. Sabemos o quanto você se dedica, só que essa dedicação hoje você tem que voltar para si. Você não tem que, né, nos levar isso, você tem que viver esse momento. E potencializando ainda, temos a pandemia, porque a gente sabe que a tua imunidade ela vai cair, e vai cair assim de forma drástica a ponto de você ficar mais vulnerável. Mesmo vacinada, mesmo já tendo vivido o Covid, a gente se preocupa demais com a tua saúde. Isso me deixou super amparada, né? Isso foi muito gostoso para mim. Receber dessa forma foi uma delícia. Mas eu confesso que para mim foi um sofrimento sem fim, assim. Muitas pessoas me perguntam assim, como é que foi ficar sem cabelo? Naquele momento que eu fiquei sem o cabelo, não se compara à minha angústia de não poder trabalhar. Estar fora do meu ambiente de trabalho, para mim, foi o que mais doeu. E eu só entendi isso depois de algum tempo, depois de pelo menos 2 meses e meio entre cirurgia e já em processo de tratamento posterior, que eu tive noção da necessidade que era, né, ficar afastada, e da delicadeza delas de me chamarem no privado, conversarem comigo, e aí eu pedi para conversar com a turma, porque querendo ou não, eu tinha uma relação direta com toda a equipe, né, eu participo da vida delas diariamente, eu não poderia sair simplesmente da noite para o dia sem nada comunicar, e elas de forma muito delicada me deixaram à vontade a fazer isso em qualquer horário, em qualquer momento, da forma que eu achasse melhor, quanto à exposição, quantos detalhes, quanto tudo. Então, foi muito gostoso, né? E como não bastasse essa participação da empresa na qual eu faço parte, teve também uma participação muito importante da empresa que o meu marido trabalha, sabe? Ele trabalha numa empresa maior, eu trabalho numa empresa local aqui em Florianópolis, ele trabalha numa empresa que tem uma visibilidade muito maior, né? Ele faz parte da Intelbras, não sei se eu posso falar, mas enfim. Pode. Mas é uma empresa, assim, que eu não faço parte, né, do corpo de colaboradores, mas eu me sinto, assim, muito presente, sabe? Eu tenho um sentimento de pertencimento naquela empresa que é fora do comum. Por quê? Porque
dentro do cenário que a gente vive hoje, ele teve total flexibilidade e apoio também da empresa dele, a ponto de um dos diretores que ele diretamente responde, chegou para ele e falou assim: André, a Sandra precisa de você. Se preciso for, a tua atividade aqui dentro, eu faço, eu te represento. Agora, a tua prioridade está lá fora, vai lá e encara com ela. Então, assim, vários momentos, cirurgia, dias de quimioterapia, ele foi liberado para ficar comigo. Muitos dias ele pronto para ir trabalhar, a gente ia ajustando aqui o cenário, as pessoas simplesmente falavam: fica, não vem, tá tudo certo aqui. Aqui tá tudo bem. E outros dias, o home office também, ele tem essa liberdade de fazer sempre que precisa. Então, assim, foram todos muito acolhedores, sabe? Tá sendo muito bom, né? E torna realmente o processo muito mais leve. É o que você relata aí, assim, é o que a gente fala sempre, né? Que tem empresa, eu sou da área de comunicação, não adianta a gente fazer a comunicação, fazer o employer branding, fazer endomarketing, porque são as pessoas que fazem, né? Então, assim, aquela ponta que tinha ligação com você, com o André, ela tinha uma atuação, né? Que poderia ser de um jeito ou de outro. Então, eles foram mais pela atuação característica, assim, de empatia, de entendimento, né? Porque dentro da sua cabeça, né, numa situação, a gente, imagino eu, né, que você fica preocupada com o trabalho, fica preocupada com a saúde, com o tratamento, com tudo, né? Então, você ter esse apoio, e é interessante, assim, que você falou que você teve bastante dificuldade, né, em aceitar. E aí, você até comentou comigo que teve uma conversa que alguém te chamou e falou: olha, é assim, né? Então você tem que cuidar de você e colocou você. Então, assim, o papel da liderança ou desse companheiro aí do trabalho foi importante, né? Para você se alinhar, né? Onde você tinha que caminhar naquele momento. Então, e isso assim, eu vejo você bem assim, né? O que a gente até conversou, a questão da cabeça, né? Do pensamento. Eu te vejo alegre, com vida, assim, e isso faz total diferença, né? E sentir esse acolhimento. Não adianta, o trabalho ele se estende à nossa vida pessoal, né? E eu acho muito interessante assim o seu relato, porque não sei se é comum hoje, assim, ter esta posição muito, não sei se a palavra correta é humanizada, mas muito empática, né? De muita compreensão, de muito respeito com o momento do outro, né? E isso, assim, começa, acho que primeiro com a gente, então as pessoas que estão com você, porque elas realmente são assim, e elas conseguem transportar para o trabalho isso, né? Uhum. E aí, assim, eu queria saber assim de você quais as características assim, até levando um pouco assim para esse lado, né, técnico, que você considerou importante assim na sua liderança, nessa atitude, porque eles souberam ler muito bem e também uma parte importante foi que você também sempre foi transparente com eles, né? Sempre se mantendo a par. Então, eu queria saber, assim, de você, né, com toda essa situação e olhando, sendo mais analítica, assim, o que você considerou, assim, que foi uau, nossa, isso é difícil, assim, às vezes a gente vê no mercado, né? Eu acredito que foi justamente o receber, né? Porque ela ficou muito impactada, a minha administradora, quando eu cheguei, né? Porque eu particularmente eu sou muito alegre, eu sou muito feliz, sabe? Eu sou apaixonada pelo que eu faço, e as pessoas percebem isso, né? E toda essa análise que eu estava fazendo, esse pré-descoberta, não interferiram na minha felicidade. Porque eu sou muito positiva também. Então, se for, vai ser, a gente vai resolver daqui a pouquinho já está feito, está certo, né? E eu também sempre pensei que, cara, eu vou fazer uma cirurgia, possivelmente, mas eu vou continuar trabalhando, tá tudo certo,
né? É um problema, é um problema de saúde, mas ele não vai tirar a minha rotina. Então, eu trabalhei a minha mente para isso, né? E ela, sempre um pouco mais cautelosa que eu, me deixou muito confortável. Ela sentou comigo e ela falou: Sandra, você é muito especial para a gente na equipe. Gostamos muito de você. A gente não quer te perder, mas a gente entende que é uma pausa, que você precisa disso, né? Aí ela trouxe para mim um dos diretores também, que é dono da clínica, que ela se dirige diretamente. Ele olhou: e aí? Confirmou, né? Quando eu tive a confirmação, confirmou, né? Mas é isso aí, com a tua energia, vai lá, resolve o problema e volta para a gente. Então, assim, ele é uma pessoa de poucas palavras, mas só esse gesto dele de me dirigir essas palavras foi muito rico, foi muito, né? Mexeu comigo. Né? E depois a médica do trabalho, ela teve todo o cuidado de cuidar, avaliar um pouquinho emocionalmente como eu estaria, né? Me indicou algumas leituras, fundamentou em todos os aspectos o porquê de eu ficar fora da equipe. Eu trabalho numa clínica médica, né? Então, é uma circulação muito grande de pessoas. E eu, sendo da área de pessoas, eu também sou muito circulante, envolvida com todo mundo. Então, eles entendem que seria uma área de risco para mim, embora tivessem todos os cuidados, né? E algumas reações em função de medicamento e tal poderiam atrapalhar a minha rotina, porque sabem também que a minha régua é um pouquinho alta e eu me frustro com algumas coisas que eu não consigo cumprir, né? Então, para evitar esse tipo de sentimento, elas optaram em me manter fora. E depois os médicos que me acompanham também falaram que não poderia ser diferente e tal. Não teve ninguém que dissesse além de mim que era para eu continuar na empresa. Então você resolveu Mas, escutar, enfim, né? eu achei melhor ficar bem quieta e focar no tratamento. É isso aí. E Sandra, eu queria que você falasse um pouco assim. Eu vejo que as mulheres, né, a gente tem já por histórico, né, a gente é muito multifuncional, né? E às vezes a gente acaba fazendo muitas coisas, é a filha, a família, é o marido, é o trabalho, e às vezes até um exercício físico e tal, mas às vezes a gente esquece, né? Como você relatou, a correria, você tinha que entregar, né? Você que passou já por, acredito que pela maior parte, agora está finalizando aí. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, dessa importância, né? De olhar para si também, de se cuidar com mais frequência, né? Porque às vezes a gente sempre acha que não vai ter nada, não é verdade? E você não espera, não é? Então, eu queria que você falasse um pouco que hoje as mulheres cada vez estão com mais afazeres no trabalho, estão com mais cargos de liderança, né? E acabam se envolvendo mais e às vezes desviam muito o olhar para elas mesmas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, diante da sua Justamente. experiência, assim. Justamente, Simone, até pelos médicos que me trouxeram, se eu tivesse agido corretamente, eu teria minimizado bastante essa situação, né? Porque são doenças silenciosas, né? Na grande maioria. No exame de toque, jamais eu conseguiria sentir, porque a minha mama as características da minha mama não permitem, né? Enfim. E de novembro para março, olha só, eu perdi aí 6 meses quase, não, 5 meses, e que poderiam fazer total diferença para um diagnóstico, né? E realmente, eu sou mãe, eu sou profissional, eu sou esposa, eu sou filha, né? Então, a gente sabe o quanto é difícil, né? A nossa realidade, o mercado tem né, tem demonstrado bastante interesse pelas mulheres, a gente não quer ficar atrás, a gente, quando se apaixona por algo, a gente vai, a gente não mede esforços, a gente costuma dizer que as mulheres são polvos, né, sempre acha ali um braço, um tentáculo que possa abraçar algo mais, então a gente não aprende a dizer não, a gente sempre absorve mais alguma função, esse negócio de ser mãe, né, a gente acha que vai
coloca todo mundo embaixo de nós e a gente segura a onda, e não é nada disso, né? Muito mais forte nos tornamos se a gente consegue compartilhar. Eu vivi momentos na qual eu não fui mãe, não fui filha, não fui esposa, eu só precisei receber. Eu pude receber de todo mundo, mas infelizmente eu não estava em condições de contribuir com ninguém assim, sabe? Então eu vejo o quão importante. Então, doar-se 1 hora por dia para uma atividade física é extremamente importante. É, não importa o tempo que a gente esteja junto com a família, mas a qualidade desse tempo. Um exemplo da minha rotina normal em casa, a gente não consegue fazer nenhuma refeição junto. Então, o que que a gente fez? A gente mudou o horário do jantar para que possamos jantar os 3 juntos. Então, o meu marido, eu e minha filha, o nosso momento de qualidade durante a semana, em função das nossas rotinas, é o jantar. Então, assim, é nesse momento que a gente ri, a gente troca, vê como foi seu dia, senta sem pressa de acabar, né? Mas o quê? Focando na qualidade daquele momento. Porque de nada adianta a gente estar junto e cada um com o celular, ou, peraí, eu tenho que ir lá responder um e-mail. Não, é a mesma coisa que não ter aquele momento, né? Então, é extremamente importante isso. E quanto à mulher e à sua saúde, uma vez eu ouvi de alguém assim, para que eu vou no médico? Ele só vai me trazer problema, não sinto nada. Esse é o problema, a gente tem que se preocupar justamente com o que é silencioso, né? Então, hoje eu conheço toda a minha realidade, mas se eu pudesse ter descoberto ela antes, seria bem diferente. Porque além desse câncer que eu fui diagnosticada, eu tive um exame genético, na qual deu positivo, e que o que ele traz? Ele traz aí uma abertura, uma possibilidade muito grande de eu desenvolver novos. Por quê? Porque existe aí uma genética, né, uma hereditariedade dentro do meu quadro, pelo caso da minha mãe, até que eu relatei no início, e ao saber que a minha avó, mãe da minha mãe, também teve câncer e ela, né, faleceu, inclusive, em fase de tratamento. Então, isso me faz rever várias rotinas. E os médicos também me trazem uma realidade bem diferente. Diante do meu problema hoje, eu só posso cuidar da minha alimentação, do meu bem-estar e da atividade física, né? Salvo isso, exames periódicos e sem possibilidade de adiar. Né? No máximo 6 meses eu tenho que cumprir, são protocolos fixos, definidos para mim, para que eu possa aí curtir aí a minha longevidade com qualidade e tal. Vou voltar para o mercado, vou voltar a atuar, vou voltar a ser feliz, eu vou viver uma vida normal, mas sabendo que eu tenho particularidades e que eu tenho que me priorizar, né? Então, assim, o que eu deixo aí de sugestão para as mulheres, né, é que elas não esperem o momento da dor para mudar um pouquinho a rotina, mas que elas virem essa chave diante da necessidade mesmo, do cuidado, e nada como a gente estar bem para fazer bem aos outros. É isso mesmo, Sandra. Ó, eu fiquei assim, tocada, assim. Eu vejo que transforma muito, né, o nosso ser, assim. E a gente começa a enxergar tudo de uma nova maneira que tava lá aquele jeito, né? A gente que de alguma forma a gente não via, né? E isso, o que você falou também, ele toca todo mundo, né? O trabalho, a família, e o que você passa transforma todo mundo ali, né? Então, e eu acredito muito que isso vai ser, é para sempre, essa transformação, né? Não tem volta, eu esqueci, não, sempre vai ter aquilo porque é marcante, né? E eu quero te agradecer imensamente, assim, você compartilhar, né? A gente, claro, tem o mês de outubro que a gente lembra muito a questão do câncer de mama, tal, mas é o que você falou, né? É silencioso, não espere, né? Eu acho que todo dia é dia da nossa saúde, né? Todo dia é o nosso dia. E a gente tem que
ter atenção, né? Tem que se cuidar, tem que gostar da gente. E eu quero te agradecer muito, assim, por tudo que você compartilhou, né? Eu acho muito profundo, assim. E te agradecer, assim, te desejar que você volte com mais alegria, com essa energia, assim, plena, né? Também quando a gente falou ao telefone, senti, nossa, vibrando, assim, sabe? Parecia que eu já tinha te visto. Então, essa leitura que você faz, né? Esse contato que é seu isso, né? Esse contato, mesmo de longe, você consegue se aproximar muito da pessoa. Então, parabéns pela sua mente, por esse controle, assim, por esse objetivo, essa meta estabelecida, né? E eu sei que vamos fazer outra entrevista aí, você bem velhinha aí. Tudo bem, pode contar comigo, é um prazer. E assim, eu sempre gostei muito de estudar, de ler, trabalho com gestão de pessoas, né? É minha profissão, sou uma apaixonada por isso. Então, o que que aconteceu? Eu botei em prática comigo tudo que eu aplico, né? Então, eu passei a ser Seu próprio o experimento meu ali. próprio experimento, exatamente. Eu costumo dizer, eu fui provando no meu veneninho, né? Ó, mas Então, agora você eu me tem total alimentei, propriedade não disso é? Então, agora. assim, e eu falo para as pessoas, eu acho que me fez muito bem, porque algumas coisinhas eu precisava melhorar, e a gente sempre melhora, a gente sempre capta algo novo, aprende coisas novas, e pode ser melhor do que ontem. E eu me sinto realmente muito mais fortalecida, e a partir dessa certeza que eu resolvi no mês de outubro compartilhar a minha experiência, né? Então, nesse mês de outubro, eu também coloquei comecei a compartilhar lá no meu Instagram, tornei ele público, porque lá no início eu fiz isso. Eu busquei pessoas que tivessem vivido algo próximo de mim, para que eu pudesse ter uma referência do que vinha pela frente, né? E algumas coisas legais apareceram e que eu pude me espelhar e foi muito bom. E agora eu acabei fazendo a mesma coisa, né? Estou colocando lá até o final de outubro, vou chegar no momento em tempo real do meu tratamento, mas estou conversando com muita gente a respeito e para mim está tudo bem. Eu acho que é isso, é informação, é um pouquinho mais de dados, né, de conhecimento, de algo que é muito importante e que mexe realmente na vida da pessoa para sempre, né? Por mais que eu esteja vivendo esse momento, a mudança agora é daqui para frente, é outra vida. Né? Então, acho que é muito impactante e de forma leve a gente consegue tratar, lidar, conduzir, e é muito legal. E saber que empresas, né, hoje muitas empresas têm esse olhar, né, incentivam esse cuidado, incentivam as pessoas de viver melhor, né, com ações de saúde, qualidade de vida, de corridas, enfim, existe tanto incentivo que a gente acaba anulando por dizer que não tem tempo e tal, acaba perdendo a oportunidade de ser ainda mais feliz. É isso aí, concordo com você. Eu também vou tentar exercer, tá? Porque eu preciso também. Faça isso, é bem-estar, é muito bom. Vai fazer muito bem, você vai ver. Ai, muito obrigada mesmo e sucesso aí no seu tratamento, na finalização. E mais para frente a gente bate um papo de novo aqui no canal, tá Perfeito, estou à bom? disposição, é só me chamar. Muito obrigada, Tá Sandra. bom? Um abraço, Um Simone. abraço. Tchau.